apiei e joguei o couro da fera nos pés de João do carro do boi. A minha atitude pareceu afronta, mas foi necessária. O velho tremeu com os punhos fechados. Lembra desse texto, Rui? Eu lembro. Esse texto aí, ele se refere a um desafio que o João de Carro de Boi faz ao vaqueiro Agnus para que ele prove a sua valentia, né? E, na verdade, era uma armadilha para ele ficar livre do vaqueiro que cortejava a filha dele, Maria Cecília. Então, ele desafia o vaqueiro a caçar uma onça. E ele sabia que nessa caçada o vaqueiro poderia ser morto. E ele ficaria livre do vaqueiro, né? A astúcia, a sabedoria do caipira, né? Do sertanejo. Só que o vaqueiro está no seu livro que nós vamos falar daqui a pouquinho. Começa agora mais um programa Tangente. Né? Bom, estamos começando mais um programa Tangente, certo? Aqui você vai estar ouvindo a minha entrevista, vendo, né, assistindo essa entrevista com Rui Matos. Seja bem-vindo ao Tangente, Rui. Muito prazer, bom estar aqui pela segunda vez. Excelente programa, adoro demais. É um prazer, Demetrio. Da primeira vez o áudio não deixou a gente ir para o ar, né? Pois é, coisas da internet, né? Faz parte. Agora a gente vai ter que, aquela primeira parte, você vai ter que passar por ela de novo, né? Que a galera já espera que eu faça essa pergunta para você, né? E no formato do linguajar cuiabano. Diante de quem que você é, Rui Matos? Família Matos, né? A família é uma mistura de baianos com mineiros, né? Radicado em Rondonópolis, né? Então, eu sou gente de Rondonópolis. A sua infância foi em Rondonópolis, dividido com Cuiabá, é isso? Na verdade, eu nasci em Rondonópolis, mas a minha infância ela foi muito dividida com Minas Gerais, na verdade. A gente passava férias em Minas, viajava no meio do ano para Minas, férias de escola eram em Minas. Então, a minha convivência com Minas Gerais, na minha infância, foi muito grande. Isso foi muito gratificante, muito bacana. Mas, assim, a minha educação mesmo, infantil, foi feita aqui, né, no Mato Grosso. E eu venho para Cuiabá já começo dos anos 80, né? Então, já adulto, já homem barbado. Já virei cuiabano, já depois de velho. Cuiabano, pau fincado. Pau fincado, inclusive com título de cidadão cuiabano, né? Olha só, rapaz. Se não me engano, em 92, 10 anos depois que eu já estava aqui, eu já fui indicado com título de cidadão cuiabano. Caramba. Pelo trabalho jornalístico, né? Envolvimento com a cultura, com a literatura, com a arte. Então, a minha veia jornalística sempre foi por esse lado aí, né? Eu escrevo muito pouco de política, muito pouco de economia. Então, a minha tendência é mais para o lado cultural mesmo. Sua entrada na comunicação foi um encontro oportuno que te levou para a comunicação. Você pode contar para quem está assistindo mais ou menos como foi a sua entrada no mundo da comunicação? Sim, Demetrio. Uma semana que eu estava em Cuiabá, recém-chegado, não conhecia ninguém. Eu conheci o jornalista Onofre Ribeiro quase que por acaso, né? Bati na porta da Rádio Vila Real à procura de trabalho e ali eu conquistei um grande amigo, um segundo pai e uma pessoa com a qual eu respeito e mantenho amizade até hoje. Foi o meu primeiro patrão, foi a pessoa responsável pela minha entrada no jornalismo posteriormente. Uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele até hoje, né? E é mineiro também. Então essa raiz mineira me aproximou do Onofre Ribeiro, que também é mineiro, né? Houve uma identificação cultural muito grande e eu devo a ele muitas coisas. Inclusive, Demetrio, um dos prêmios de jornalismo que eu conquistei, a orientação da matéria foi dele, né? Ele foi o primeiro prêmio de jornalismo que eu conquistei. Ele orientou a matéria, vai por esse caminho, acho que tem que ser, a pegada é aqui, a pegada é ali. Então, esse perfil de mestre, ele sempre teve, não só comigo, né, com dezenas de outros jornalistas, e como até hoje tem. Onofre é uma referência tão importante para o nosso jornalismo que ele é chamado pelos colegas de professor Onofre, e realmente ele tem essa característica, né? É um grande paizão. O poeta cubano José Martí, ele diz que
Há uma coisa que um homem deve fazer na sua vida, né? Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Você já fez as três coisas, Rui? Eu já fiz. Vamos começar pela filha, né? Que começa por ela. Minha filha é cuiabana, Sâmia, é dentista, está formando em psicologia e uma pessoa maravilhosa que eu amo demais, grande parceiraça e uma pessoa maravilhosa. Sâmia é tudo na minha vida. Então, Sâmia? Sâmia Matos. É um Sâmia nome Matos. meio Ela formou carinhoso. ela é Eu não dentista, né? tenho. Sim, está E formando agora em psicologia. quando eu vou ao dentista, seria bom ter um psicólogo do lado para me ajudar. Exatamente, eu acredito que ela queira usar as duas coisas, mas ela queira ser psicóloga separadamente também, com a profissão que ela tem muito carinho por ela tem muita afinidade também. Aham. Então, isso faz parte do sonho da vida do ser humano, né? Ela já estava formada, já com 25, 26 anos, pai, eu quero fazer outra faculdade. Vai fazer, minha filha, é um sonho. A vida é isso, Demétrio, a gente tem que viver o momento. Não adianta você viver de passado e nem ficar se prendendo ao futuro. Viva o presente. Ela quer ser feliz hoje como psicóloga, que seja, não tem nenhum problema. Vamos trabalhar por isso, né? Eu acho que o caminho da felicidade é esse. E eu apoio ela integralmente. Ajudo de todas as formas. Muito bom. Pai presente e a árvore. Você plantou? Agora, com relação às árvores, vamos lá nas árvores. Né? Nós temos um sítio aqui na Serra de São Vicente, no qual eu vou para o Cabo da Enxada, final de semana. Vou cuidar de cerca, vou cuidar das mangueiras, que a água vem por gravidade. Então, a gente tem muito trabalho lá, o mato, erva daninha, tem carpim de enxada. Então, lá já fizemos vários reflorestamentos, né, com plantas nativas. Temos um pomar muito bacana, muito ipê plantado, muito eucalipto. Então, isso eu fiz com as minhas mãos. Hoje, eu me orgulho de ver um pé de manga que eu não consigo abraçá-lo, né, de tão grande. Um pé carregado de banana, de laranja, de tamarindo, e eu olhar para aquilo e falar, eu plantei. Isso é gratificante, cara, você plantar comida. Eu penso o seguinte, Demetrio, a gente não deve plantar só flores, plante comida também. Uhum. Né? Você tem que ter um pé de couve, nem que seja num vasinho de planta, que você consegue se alimentar a semana inteira com aquele vasinho ali, com um pé de couve. Você pode ter um pé de goiaba, um pé de mamão, qualquer pedacinho de quintal cabe um pé de mamão. Você está plantando comida também. Então, eu faço isso, eu associo o mato nativo com a comida. E essa vivência toda de infância, que foi muito gratificante para mim, de contação de histórias com os tios, com os avós, com os primos, meus pais, a vivência na roça, eu nasci na roça. Eu nasci numa fazenda chamada Ouro Branco, aqui próximo a Rondonópolis. Ouro Branco porque era plantação de algodão. Né? Então, eu nasci ali, no mato, na casa de pau a pique. E fui registrado no cartório 30 dias depois do nascimento, porque não tinha como sair do mato para ir para a cidade, era tudo muito difícil. Então, isso parece que é uma coisa tão é do século passado, na verdade, né? É do século XX. Eu nasci nos fins do século XX. Então, realmente é uma coisa de século passado, mas parece que está tão distante, mas não está. Então, essa vivência me proporcionou a literatura. Você falou das três coisas, um filho, a árvore e os livros, né? A literatura, eu entro nela após 30 anos de jornalismo, né? E aí eu me achei capacitado para isso, depois dessa experiência toda, essa vivência, conhecimento. Falei, agora é o momento de me arriscar, né? E a própria vida me levou a isso, né? Uma história muito bacana. Não foi coincidência. Eu acho que é uma coisa divina. Ela te leva e você abraça a causa e segue adiante. E foi tão gratificante que os meus 2 primeiros livros foram premiados, né? Um na sequência do outro. E quem julgou o primeiro livro foi o Ricardo, que é neto do Graciliano Ramos. Então, isso me deixa mais feliz ainda. Me anima a falar, está no caminho certo, agora é só melhorar, né? Vamos aperfeiçoar, vamos crescer. Ninguém nasce Sensacional. sabendo. Nós estamos falando de No Mar de Água Doce, né? E A Voz dos Sinos. Exato. Você tinha me dito que é uma trilogia, né? Ou a ideia inicial era uma trilogia. Como que tá essa ideia dos livros, a sequência deles? Como que é? O que você pensa? Porque você já teve a premiação do primeiro e do segundo. Esses livros Sim. estão disponíveis
na Amazon, né? E Exatamente. qual que é a continuidade disso? Conta pra gente aí, fala um pouquinho, e a gente vai entrando nesse assunto mais aprofundado do livro. Inclusive, eles estão aí atrás de você, né? Do lado da violinha de coxo. Você falou, Esses eles estão livros atrás de você, eu falei que, pá, os livros, né? Tá aqui, ó. são os livros. Não vamos entender Esse, errado. Esse aí esse é no aqui eu Mar de já Água Doce. li, né? Exato, que bom, fico feliz. No Mar de Água Doce, na verdade, a trilogia se chama Agnus Dei, que é um apelido que o vaqueiro Agnus ganha no Pantanal. Né? Isso aí é a Voz dos Sinos, é a sequência de No Mar de Água Doce. Né? Então, No Mar de Água Doce é uma saga caipira, né? Uma saga campestre. Ela começa no Pantanal, e vai para Minas Gerais, a partir do segundo livro, né? E No Mar de Água Doce é o nosso Mar de Charaés. Então, ela nasce no Pantanal, continua com o neto do personagem principal, em Minas Gerais, que é no segundo livro, e o terceiro eu estou construindo ele agora, né? Ele está sendo construído agora, nesse momento atual de pandemia, Demetrio. A história passa pelo Pantanal, vai para Minas e volta para o Pantanal. Então, eu acho que o maior desafio vai ser fazer essa terceira história, porque você se reportar ao passado de uma forma poética é muito mais fácil, mais lúdico, né? Agora você vai para a fantasia. Agora, nesse momento atual, a gente não pode, né? Vou ter que explorar toda essa vivência. Inclusive, eu tive Covid 2 vezes. E o segundo livro, No Mar de Água Doce, ele se encerra num momento de pandemia, né? Então, o terceiro livro, eu vou ter que focar explicitamente nesse drama de pandemia, onde o neto do vaqueiro Agnes, o Julian, que encerra o livro A Voz dos Sinos, ele vai ter que contar como que foi essa questão da pandemia na vida dele, né? Então, é muito desafio, viu? Eu tô preocupado com a finalização dessa história, porque ela mexeu muito comigo. Eu tive, a primeira vez que eu tive Covid, eu fiquei com muito medo de morrer, eu mudei minha vida. Eu filtrei amigos, eu filtrei parentes, eu filtrei atitudes, eu deixei de comer carne, eu virei vegetariano, por uma questão até mais espiritual do que de regime, né? Eu sou um apaixonado por bichos, então tudo aquilo começou a pesar. Poxa, cara, você acha tão bonito lá a vaquinha no pasto e depois você vai comer ela aqui, mal passado. Aquela coisa começou a mexer comigo. Comecei a ver muito vídeos de animais, o carinho com os bichos, com os animais, o carinho dos bichos com a gente. Eu tenho 3 cachorros, aqui na cidade tem 2 no sítio, tem duas calopsitas. E fora os outros bichos que vêm comer no quintal, as frutas que eu coloco, vem vários pássaros. Então, isso mexeu demais comigo. Eu tive que remodelar minha vida. E esse aprendizado é mais um que eu levo para a literatura. Eu não vou contar a minha vida nisso, mas esse sentimento, essa experiência que eu passei, eu vou ter que jogar na história, né? E ela não vai deixar de estar num ambiente campestre, que ela volta para o Pantanal moderno, mas um Pantanal com raízes históricas, né? Essa convivência do homem pantaneiro, ela tem 300 anos. Então, eu não posso, apesar de estar num ambiente, num tempo moderno, 2021, eu não vou poder ignorar o passado do Pantanal. Essa parte poética do Pantanal, ela vai estar presente ali. Você pega, Demetrio, uma casa super moderna no Pantanal, a porteira tem 100 anos, a porta tem 100 anos, né? Tem lá um arreio de 50 anos pendurado, as argolas antigas. Nós temos casas no Pantanal que tem senzala, até hoje, lá preservada. Então, não tem como você deixar de retratar o passado, mesmo numa história atual. Então, eu acho que eu fui beneficiado com o desafio de escrever o presente e beneficiado com a possibilidade de recompor esse passado na história. Então, eu estou Dá para feliz. notar que esse livro de você, esses 3 livros, eles não são simplesmente histórias criadas. Claro, tem a questão da poesia, do romance ali, mas muita vivência sua também, né? Inclusive tem detalhes no livro que eu li, que é o No Mar de Água Doce,
de detalhes que só conhece quem vivencia ali a vida do pantaneiro, e você traz isso no livro, e é muito lindo. E tem também detalhes picantes, né, que parece Tem. que você já viveu todas aquelas situações, você descreve a questão da sensação, tanto, né, no contexto feminino, como no contexto masculino, né? Então, é muito Isso. interessante pensar como que essa sua mente trabalhou para transformar em texto, né? A gente consegue perceber, a gente consegue sentir o cheiro das coisas, né? O aroma da comida, a vegetação, o cavalo suado, o suor. Então, tudo isso você consegue colocar no seu livro. É muito interessante. Ô, Demétrio, o jornalista por si só, principalmente o jornalista que trabalha com cultura, com cidades, comportamento, saúde, a gente lida com sentimentos, né, com sensações, com cores, formas, então a gente aprende a retratar isso. O escritor também tem essa vivência, né, ele observa mais, ele capta mais do que a pessoa que não está preocupada em escrever uma história. Então, como o jornalista e o escritor está preocupado, tem a meta de escrever uma história, ele observa mais, ele escuta mais, ele sente mais. Então, às vezes, um cheiro que ninguém sentiu, o escritor sente primeiro que todo mundo, né? Então, e outra coisa, eu tenho mente muito fértil. Então, basta o start, eu já vou além. Então, eu tenho mente fértil demais. Por exemplo, eu estou observando uma parede, passa uma formiga andando na parede, ali eu já desenvolvo uma história em torno daquela formiga. Ela vira um coadjuvante da história, né? Ela simplesmente não está ali à toa, ela é um coadjuvante, né? Enquanto eu estou aqui pensando na vida, a formiga está ali subindo a parede, carregando uma folha, que para ela é pesada. E olha o desafio, de baixo até em cima, 3 metros de altura, enquanto eu estou aqui sentado. Então, ela passa a ser um coadjuvante. Com relação a essa questão do cheiro, por exemplo, a observação é a vivência também. Por exemplo, quem nunca presenciou uma cozinha caipira, jamais vai saber todos os detalhes que uma cozinha caipira te oferece. Por exemplo, que eu cito no livro aí, o picumã. Pouca gente sabe o que é um picumã. Picumã é aquela fuligem que vai pregando no telhado. A fumaça vai subindo junto com gordura, então ela cria aquela camada. Se não me engano, eu cito no livro que de tão grossa, a picumã às vezes caía em cima das panelas. Né? Então ela vai se soltando. Aquilo se chama picumã, pouca gente sabe disso. Né? Eu vivi em cozinha, né? Os meus pais, nós moramos em casa que cozinhava em fogão a lenha, mas eu não sabia o nome daquilo. Para mim era que fica escuro, né? A picumã é um termo muito utilizado em Minas, São Paulo, Goiás. Aqui no Pantanal não é muito utilizado, né? Embora muita gente utilize também, mas não é muito comum. Aqui fala muita fuligem, né? A fuligem do telhado, fala picumã. Agora tem um detalhe, Demetrio, para você ver o tanto que é importante essa observação. Às vezes eu vou em restaurantes aqui em Cuiabá, aí ele monta um fogão caipira, põe até lenha nele, acende, lógico que vai estar apagada, com brasas, os paus. Aí a pessoa vê aquela panela de ferro e fala, nossa, que comida deliciosa, feita no fogão a lenha, mas ele não percebe que aquilo é cenográfico. Se ele entrar na cozinha, ele vai ver um botijão a gás gigante lá. Então, a comida é feita no botijão a gás, ela é montada numa panela de ferro e posta sobre um fogão cenográfico. Isso é muito comum você ver. Nós estamos falando dos seus 2 livros, né? Do terceiro, que já está sendo escrito, né? E você está disputando a segunda cadeira, é isso? Da Academia Exatamente. Mato Grossense de Letras. Como que é isso, Rui? Que, cara, sensacional saber. Como que é uma disputa por uma cadeira? Fala pra gente aí, conta como que é essa questão para as pessoas entenderem a importância. Ali é um lugar onde fervilha, onde se transmite conhecimento também, né? Explica pra gente o que é a Academia Mato Grossense de Letras e depois fala dessa sua concorrência. Sim, olha, Demetrio, a academia, eu acho que é a glória da literatura, né? A Academia de Letras, como em qualquer outra academia no Brasil, a exemplo da Academia Brasileira de Letras, ela é composta por 40 membros, né? 40 cadeiras, né?
Então, os primeiros membros são os patronos, né? Cada cadeira tem um patrono. E a partir do patrono, vão se ingressando novos membros. E à medida que esses membros morrem, apesar de serem chamados imortais, né? O escritor também morre. Eu até acho errado esse termo, chamado de imortal. Imortal é a obra, não é o autor. Né? A obra do autor ela é imortal. Né? Nós temos aí autores que morreram há 100 anos e os livros estão aí fazendo sucesso. Então, a obra dele é imortal. Né? Aí, nós tivemos recentemente, agora, duas perdas na academia, que foi a Marília Beatriz de Figueiredo Leite, da cadeira número 2, da qual eu disputo, e cujo patrono é Joaquim da Costa Siqueira, né, que foi o primeiro ocupante da cadeira. E a segunda vaga é a cadeira 26, que é do meu amigo, escritor, jornalista, professor, advogado. Ele tem uma história muito bonita, que é o professor Benedito Pedro Dorileu, né, uma pessoa que, inclusive, trabalhou comigo aqui na revista RDM como cronista durante muitos anos. E a Marília Beatriz também foi minha vizinha no bairro Copema e uma grande amiga. Então, a gente tinha uma amizade muito grande. Alguns eventos da academia, na volta para casa, ela não dirigia. Eu levava a Marília de carona. Né? Passava primeiro na casa dela, deixava ela, sempre tomava um chazinho, um cafezinho, conversávamos e eu ia para minha casa. Então, eu tive uma relação de vivência com a Marília que foi muito maravilhosa. Né? E eu ia até disputar a cadeira 26, mas acabei optando pela cadeira número 2. É uma história muito bonita. A Marília, Demetrio, ela faleceu em junho, se não me engano, julho, dia 3 de julho de 2020. Ela faleceu de Covid, vítima da Covid. 15 dias antes dela contrair Covid, eu encontrei ela no supermercado ali no Guxupó. A gente trocou ideias. Eu até pedi para ela, falei, Marília, para de andar em supermercado, você não tem idade para isso. E ela sempre sorridente, sempre alegre, muito bonita, perfumada. Ela só andava muito bem arrumada, muito elegante. Marília era uma figura interessante. A Marília não era cuiabana, Demetrio, né? A Marília era carioca, filha de Gervásio Leite, que também foi membro da academia, intelectual, foi poeta. E Marília era carioca, né? Mas foi a carioca mais cuiabana que eu conheci na minha vida. Né? Marília se orgulhava de ser chamada professora. Foi professora fundadora da UFMT, foi advogada, né? Foi uma ativista em defesa das mulheres. Marília tem uma história muito bonita. Então, me enobrece muito concorrer à cadeira dela. E eu fico mais feliz ainda, Demetrio, que são 6 concorrentes para a cadeira da Marília. Né? Inclusive, um dos nomes mais fortes para essa cadeira não é o meu, é da Marli Walker, minha amiga, escritora, brilhante, tão brilhante quanto a Marli, né? Quem? Eu tiro o chapéu para Marli Walker. Eu sou apaixonado Quem que é pela a segunda? literatura. Quem que está concorrendo com você que você falou que é mais importante? Cortou bem na hora. São 6 pessoas, Demetrio, na cadeira número 2. Eu não me lembro de todos, mas eu quero citar aqui a Marli Walker, né? Que foi, fez a primeira inscrição e eu já fui um dos últimos. Mas eu digo porque, além de ser mulher, é uma grande escritora. Eu li o livro dela recente agora, Coração Madeira. Cara, é um livro fabuloso, romance maravilhoso, envolvente. Eu tiro o chapéu para Marli Walker, sou muito fã dela. E eu sinto muito orgulho de estar concorrendo a mesma cadeira com ela. Eu fico feliz. Né? Fico feliz. Ou se for ela, ou se for eu, ou se for qualquer outro, eu vou ficar feliz do mesmo jeito. E na outra cadeira, nós temos 5 concorrentes, que é a cadeira do nosso querido Benedito Pedro Dorileu. Foi o último ocupante, falecido recentemente também. São 11 concorrentes para 2 cadeiras. Isso é maravilhoso. Isso mostra que a academia está fazendo o papel dela, está se posicionando, está se mostrando, está sendo vista e está sendo querida. Né? Eu acho que a partir do momento que a Academia de Letras ela é admirada, ela é requisitada, a sociedade se mostra interesse por ela está cumprindo o papel dela. Né? E a gestão da Sueli Batista está muito bacana, né? Tá muito ativa. Então, como outras também foram, a própria gestão da Marília Beatriz, né? que foi uma mulher que ocupou recentemente também a direção da academia.
Então, é um lugar que eu quero estar ali, viu? Imagina Sim, você sentar numa cadeira ali onde sentou Barão de Melgaço, rapaz. né? José de Mesquita, Dunga Rodrigues, Imagina eu. né? Dona Maria de Arruda Miller. Isso é Eu vou poder fabuloso. dizer que eu sou amigo de um imortal. Ah, mas É, que. imortal é coisa de cinema, né? É coisa de Highlander, é coisa de Hollywood. A obra é imortal, né? Eu sempre repito isso, né? A obra de qualquer autor é imortal. Seja ele famoso, seja ele não famoso, autônomo, seja ele amador, a obra dele é imortal de alguma forma, né? Eu vejo literatura é literatura, né? A gente não pode lembrar só dos famosos, dos conhecidos, que fizeram sucesso. Né? Tem autores maravilhosos aí escondidos. Tanto é que a grande maioria dos que estão concorrendo a essas 2 vagas na academia não são nem pessoas conhecidas. Você tira ali 4 ou 5 no máximo que são conhecidos, né? Tem 6 que não são conhecidos. São autores bons. Então, a academia proporciona isso. Eu acho que o próximo pleito vai ser muito mais concorrido ainda. Porque além de dos 8 que não vão ser, os 9, aliás, né, que não vão ser eleitos, vão ser eleitos só 2, os nove vão querer concorrer de novo e Aham, vão estimular outros. Então, é possível que temos 20 concorrentes no é. próximo pleito, né, quando abrir outras cadeiras, outras vagas. Né? Infelizmente, Demetrio, abre uma vaga quando o escritor morre, né? Quando deixa a cadeira vazia. Isso é triste também. Aham. A gente nem torce para que abra novas cadeiras, né? A gente quer conviver com esse pessoal por muitos anos, né? E a gente fica triste porque nós temos ali acadêmicos que já estão muito doentes, né? Isso entristece a gente. Moisés Martins está muito doente, não declama mais como antigamente, não toca mais a sua gaita como antigamente. Isso é triste, né? O escritor, o poeta, o músico, ele tem que estar ativo. Então, isso entristece, mas faz parte da vida, né? É o Isso ciclo, é né? a linha natural da vida e a gente tem que seguir e respeitar. Quando, quanta história, quanta informação. O tempo passou voando nessa live. Eu queria bater papo com você por mais umas 2, 3 horas ali. Fica muito tempo, nós temos poucos minutos. Mas antes de encerrar a live, né? E eu quero que você resuma em poucas palavras a importância da Academia Mato Grossense de Letras para nós, Mato Grossenses, para nós, cuiabanos. Às vezes a pessoa ouve, claro, deve estar longe da realidade dela, de que forma ela pode olhar para a Academia Mato Grossense de Letras e falar, não, é importante porque preserva, ou porque fomenta, ou porque realiza eventos, ou fala isso, transforma em palavras para quem não sabe o que é a Academia Mato Grossense de Letras, ou para quem sabe até acrescentar um pouquinho mais ao seu conhecimento sobre. Sim, ô Demetrio, a Academia de Letras, ela representa a história da literatura, né? A história viva. Então, ela vai se reciclando com 40 cadeiras ali. Morre um, vem outro e senta na mesma cadeira. Então, isso significa a perpetuação, né? A eternidade. Assim imortaliza a literatura, né? Sempre vai existir a literatura, sempre vai existir a academia e sempre vai existir um acadêmico sentado ali. Eu acho até que a academia ela devia resgatar um papel que ela teve no passado, um papel central, né? Quem foram os patronos de qualquer academia no Brasil? As pessoas que tinham influência, que falavam, os grandes oradores, os grandes escritores, os grandes poetas. Então, as pessoas que influenciavam toda uma sociedade. E hoje ainda é assim. Então, eu acho que a academia ela deveria ser vista pela sociedade, não só vista, ela tem que ser admirada, né? Pelo que ela produz, pela literatura que ela proporciona para que as pessoas leiam. Não só a literatura, a gente fala de literatura, mas a academia tem advogados, tem juízes, né? Tem artistas. A Fernanda Montenegro, por exemplo, está cotadíssima para a Academia Brasileira de Letras, para a vaga do falecido Marco Maciel. Então, é uma atriz. A livros? Não, mas o que ela faz é arte. Nós temos um exemplo do Bob Dylan, recentemente, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né? Um cantor e compositor. Ele é um produtor de cultura, é um produtor de arte. Então, não são apenas escritores. Então, a academia é um misto, né? De vários segmentos que produzem cultura, que produzem arte, que produzem comportamento, né? Opinião. Então, ali é um sinônimo, é um símbolo de que toda essa cultura vai sobreviver e vai passar por gerações.
Então, a sociedade precisa enxergar a academia não como um clube de 40 pessoas que está ali sentada para tomar chazinho final de tarde, para discutir, declamar poesias e poemas e participar de saraus. Não, a academia é muito maior que isso, né? A academia é uma referência para uma sociedade, para uma nação. Então, ela tem esse potencial e tem essa missão. E agora a sociedade precisa descobri-la, né? Precisa ir lá, bater na porta, precisa conhecer. E a academia está aberta todos os dias, de segunda a quarta-feira, todas as manhãs. É só ir lá conhecer. Sempre tem acadêmicos lá. A presidente sempre está lá, sempre tem um funcionário. Tem o Instituto Histórico e Geográfico que funciona na mesma Casa Barão de Melgaço. Né? Aquela casa amarela ali na Barão se chama Casa Barão de Melgaço, que foi a casa onde morou o Barão de Melgaço. E ali funciona a academia e o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, as duas instituições. Então, ali tem material para pesquisa, tem quadros, tem história, tem um piano para quem quiser chegar e tocar. Então, é um ambiente maravilhoso. É uma casa cuiabana tradicional à moda antiga. Você vai lá, você revive Cuiabá de antigamente. A gente tem que realmente buscar conhecimento e buscar o que há de melhor na questão de informação, na questão cultural do nosso estado, né? Olha só, chegamos ao final. Eu quero agradecer demais, tá? Você ter aceitado esse convite, né? Então, isso, agradecer a sua presença no Tangente. Obrigado mesmo por dar essa oportunidade de entrevistá-lo. Eu que agradeço, meu irmão. Muito obrigado. Você viu que eu estou torcendo por mim, pela Marli e pelos outros, né? Então, qualquer um que for aí, vou estar muito feliz. Literatura é isso, é coletividade, é conjunto, não é nada isolado, não. Não é desunião, se chama união. Literatura é isso. Então, eu torço por todos os outros também. Muito obrigado, Demetrio. Nada, tamo junto. Obrigado aí, até a próxima. Rui Matos. Muito obrigado, valeu. Para você que fica no Tangente, tem o Tangente Cultural, veja aí também os nossos parceiros Tangente. Grande abraço, até a próxima.